Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica, certo? Vamos dar continuidade à videoaula anterior, né? Onde começamos a falar das leis da dinâmica, em particular das leis de Newton, né? Certo? E a videoaula de hoje, pessoal, a gente vai abordar de forma bem mais profunda cada uma das leis, com exceção da terceira lei, que a terceira lei digamos assim, é algo mais fácil, né? Algo mais prático, né? Já foi discutida de forma bem ampla, né, e bem específica no vídeo anterior. Então aqui a gente vai abordar dois pontos fundamentais da lei da dinâmica. O conceito, né, de referencial inercial, que surge a partir da definição da primeira lei, certo? O referencial inercial, ele não é uma espécie de consequência da primeira lei. A primeira lei e o referencial inercial, digamos assim, é uma simbiose. Um não existe sem o outro, certo? É uma simbiose entre os dois. Vamos usar essa expressão, né? É uma simbiose em que você não pode falar da primeira lei de Newton se você não estiver tratando o movimento, certo? Dentro do contexto de um referencial inercial, certo? E vice-versa, ok? Lembre-se, vamos fazer uma rápida recapitulação aqui. O que diz a primeira lei de Newton, ou a lei da inércia? Ela diz que, por inércia, todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme e permanecer assim, a não ser que uma força ou uma ação externa provoque uma mudança nesse estado em que o objeto se encontra. Que estado é esse? Movimento retilíneo uniforme ou o quê? Ou velocidade ou aceleração zero, que quer dizer o quê? Objeto com velocidade constante, que é o MRU, ou em repouso, certo? Ou seja, velocidade nula. Então, pessoal, fazendo essa rápida recapitulação da definição da primeira lei, isso só é verdade se somente se a gente estiver, ou o movimento estiver, digamos assim, sendo analisado, sendo estudado, sendo observado num contexto referencial inercial. E aí vem a pergunta: o que é um referencial inercial? Né? O que é um referencial inercial, certo? Qual é a definição de um referencial inercial? Certo? E por que ele é tão importante? Ele é importante, pessoal, por quê? Porque se eu tiver um referencial que não seja inercial, a análise do movimento ela se torna complicada. Por que ela se torna complicada? Porque aí você tem que definir forças que anteriormente elas não existem, certo? Forças ou resultantes de forças, digamos assim, forças resultantes, que são chamadas forças fictícias. A gente vai abordar isso quando a gente chega lá na parte de referenciais não inerciais, né? A dinâmica de referencial não inercial, certo? Ou forças fictícias, mas isso vai ser bem depois, certo? Então vamos pegar um rápido exemplo seguinte, certo? Vamos supor que eu tenho um objeto que está vindo em linha reta, né? Nesse sentido aqui, ó, onde está dizendo a seta, né? Ele está seguindo essa trajetória aqui. A gente está vendo do ponto de vista de cima, né? Ou seja, na visão de vocês, certo? Vou apagar aqui que não ficou muito reto, né? Então esse sentido da seta é o sentido, essa seta aqui, né, que vocês estão vendo aqui à sua esquerda, à esquerda da linha branca, é o sentido do movimento de uma partícula, está vindo de sul para norte, certo? E aí vamos supor que tem uma curva acentuada à direita, assim, certo? Ok? E aqui tem o meu objeto, vou fazer com uma cor aqui azul, ele está num certo instante de tempo, aqui seria um tempo T1, depois ele se encontra, é o mesmo objeto, certo? A mesma massa, só que eu estou fazendo com cores diferentes para definir instantes de tempos diferentes,
Aí aqui está um certo instante de tempo T2, obviamente ele vai estar com uma posição associada a esse intervalo, a esse tempo, né? A esse instante de tempo. E depois, quando ele chega aqui na iminência da curva, ele está um outro instante de tempo T3, certo? Então, a grande questão é a seguinte: bem, vamos supor que ele esteja com uma velocidade constante nos três tempos, T1, T2, T3, a velocidade deles é igual, a velocidade dele é igual, certo? É o mesmo objeto, só que essas cores diferentes representam instantes de tempos diferentes e, consequentemente, posições diferentes. A posição aqui nem é o problema, né? Não é nem a questão a ser analisada. Supondo que a velocidade dele é constante nos três instantes de tempo, então ele está descrevendo o que? Um movimento retilíneo uniforme, certo? Então, por inércia, que é exatamente a primeira lei de Newton, ele tenderá a fazer esse movimento, certo? Mas tem uma curva. No momento que tem uma curva, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer o que? Uma variação do estado que ele tem. E qual é o estado que ele possui no instante de tempo T3? Então, no instante T3, ele descreve, né, um movimento retilíneo uniforme. Após o instante T3, ele não vai mais descrever o movimento retilíneo uniforme. Ele vai entrar numa trajetória curva. E nessa trajetória curva, ele vai ter o que? A ação de uma força. Uma força que a gente vai chamar de aceleração. Perdão, uma força centrípeta, certo? Ele vai sofrer uma força centrípeta, que a gente vai definir depois, posteriormente, certo? Que é devido à aceleração centrípeta. Quando a gente viu lá em movimento curvilíneo, a gente viu isso, certo? Então, após o instante T3, certo? Ele sofrerá, digamos assim, ou será submetido a uma força, né? Melhor assim, a uma aceleração centrípeta, né? A aceleração, consequentemente, a gente vai ver depois uma força do tipo centrípeta. Certo? E o que acontece? Como a gente já sabe, essa aceleração centrípeta produzirá uma força centrípeta, ok? E aí você vai alterar esse estado de movimento. Então você deixa de se ter um movimento retilíneo uniforme e passa a ter um movimento o quê? Uniforme, circular, ou somente um movimento circular, certo? Então, o que vai acontecer em relação ao estado que ele tem antes? Ele vai deixar de estar como se diz, numa condição em que a sua velocidade é constante e passa a ter o que? Uma variação da sua velocidade, porque ele vai estar sujeito à ação de uma aceleração, que vai ser proveniente da ação de uma força, certo? Ah, Francisco, o que a primeira lei tem a ver com isso, certo? É o seguinte, muito bem, a gente está relacionando tudo isso aqui com a questão do que? Do referencial inercial, certo? Então, vamos supor que essa partícula aqui, na verdade, é um carro, certo? Vamos supor que é um carro visto do ponto de vista superior, de cima, né? De cima da tela. E aí a gente vê como se fosse um triângulo, ou perdão, um quadrado. É como se fosse um quadrado, ou não muito perfeito, mas está aqui. E aí vamos supor que esse pontinho vermelho aqui seja o motorista, certo? O motorista, e o ponto azul aqui atrás é o que? É a pessoa que está sendo conduzida, né? Que está atrás pegando carona,
Ao fazer a curva, o que vai acontecer? Do ponto de vista da pessoa azul, o vermelho também sofre a mesma coisa, mas do ponto de vista do azul, o que vai acontecer? Ele vai sentir o que? Ser pressionado contra a porta do carro, né? À sua esquerda. Então, por que ele vai ser pressionado contra a porta da esquerda ao fazer a curva para a direita? Por conta de quê? Porque dentro desse carro é como se ele não tivesse no referencial inercial, certo? A pessoa do lado de fora, né, que está aqui, ela está vendo o quê? Tanto o rapaz, o motorista, que é o ponto vermelho, quanto o carona, que é o azul, se locomoverem em linha reta, né, nesse sentido aqui, certo? Porém, dentro do carro, o azul não enxerga o vermelho se locomovendo, né, se deslocando. Ele vê o vermelho parado. E se porventura a pessoa que está dirigindo o carro olhar pelo retrovisor central, vai ver o que? A pessoa sentada no banco de trás, parada também, certo? Mas em comparação à pessoa que está do lado de fora do carro, na beirada da pista, certo? Ou num ponto de ônibus, assim, enfim, na calçada, ela vai ver tanto o carro quanto a pessoa vermelha, quanto a pessoa motorista, quanto o carona indo nessa direção aqui, ó, indicada pela seta. Então a gente diz o que? Que esse camarada aqui é um referencial, ele se encontra, esse observador, ele é o que? Ele é um referencial, esse observador é inercial, ou seja, ele se encontra numa posição que é um referencial inercial. Já, vamos supor, se tivesse uma terceira pessoa dentro do carro, vamos colocar aqui no banco traseiro direito. Ela enxergaria o azul e o vermelho como parados. Por quê? Porque ele também está movimentando com a mesma velocidade dos outros dois, porque ele está no carro, certo? Então, o verde, ele seria o quê? Um observador não inercial. Não inercial, pois ele está o quê? Num referencial não inercial, porque é um referencial em movimento, certo? Então, por que quando a gente está dentro do carro, dentro do ônibus, certo? Ao fazer uma curva, seja para a direita ou para a esquerda, bem acentuada, vamos usar aqui a direita, né? A gente está usando um exemplo aqui a direita. A gente vai sentir ser deslocados, né? Sermos deslocados ao que? Contra a porta, né? À nossa esquerda, né? Por quê? Porque no caso aqui do carro, né? Tanto o motorista quanto os caronas que estão no banco de trás, eles estão o quê? Em movimento retilíneo uniforme. Então, por inércia, eles tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Ah, Francisco, mas como é que eles sabem que tem movimento retilíneo uniforme se os três, ao observar um ao outro dentro do carro, estão parados? Quem vai dizer que os três dentro do carro estão em movimento retilíneo uniforme é o observador inercial. É o amarelo porque ele se encontra no referencial inercial, certo? Então, o amarelo, né, que no caso representa a pessoa que está do lado de fora, ela está parada e ela está vendo o carro se locomover, certo? Se deslocar com uma certa velocidade. E como a gente já colocou aqui, essa velocidade é constante, certo? Então, ele está no referencial inercial. Então, ele pode dizer que esses três camaradas, né, essas três pessoas dentro do carro estão o quê? Estão descrevendo um movimento retilíneo uniforme. Dentro do carro,
no caso aí o observador verde, né, ou o azul, na visão deles, né, do ponto de vista deles, eles estão o quê? Estão parados, certo? Eles não estão se movendo. Vamos supor que eles não conseguissem enxergar o motorista. Tem uma placa na frente deles que separa metade do carro, certo? E essa placa está totalmente pintada de escuro, né? E os vidros e tudo também. Ou melhor, vamos supor que eles estejam vendados, né? Eles estão vendados e eles não estão enxergando o que está em volta deles, certo? Então eles não vão perceber se você não chegar e falar para eles: ah, vocês estão dentro de um carro. Eles não vão saber que estão em movimento, certo? Eles não vão perceber que estão em movimento. Eles vão achar que estão parados, ok? Então essa é a diferença entre um referencial inercial e um referencial não inercial, certo? Então a sensação que se tem ao ser, digamos assim, arremessado contra a porta do carro, ao fazer uma curva muito fechada para a direita ou muito fechada para a esquerda, certo? É o que? Nada mais é o que? É o corpo, que no caso você, o objeto, querendo manter o estado de inércia que tinha antes. Que nesse caso o estado de inércia é o que? É o estado de movimento retilíneo uniforme, certo? Ok? Então, o que está do lado de fora, o observador, é um observador inercial. Ele se encontra no referencial, né? Referencial, aqui escrevi errado, ó. Um referencial em que o observador que se encontra nele é um observador inercial. E o carro, o interior do carro, ele é considerado que um referencial não inercial. Tanto o observador verde quanto o azul, né? Eles serão considerados como observadores não inerciais, certo? E aí, para justificar essa sensação de que está sendo arremessado para fora do carro, né, sendo empurrado contra as portas do carro, né, é o que? Ao fazer a curva, é o que? É o que chama-se de força centrífuga. Repare que eu falei centrífuga, não centrípeta, certo? E a força centrífuga é uma força fictícia, certo? Porque é uma força criada para justificar o que? Essa sensação de que os corpos estão sendo arremessados para fora do carro. Mas na verdade isso não é uma força real, é uma força fictícia para poder você fazer valer as leis de Newton dentro de um referencial não inercial. Mas repito, esse tipo de abordagem não vai ser feita agora, vai ser feita posteriormente, certo? Então, se você descobre, né, se você consegue definir um só referencial inicial, você define qualquer outro referencial inicial, certo? Isso é uma característica muito interessante, que se você consegue definir um referencial inicial, você consegue definir outros referenciais iniciais a partir do primeiro, certo? Por exemplo, nós seres humanos estamos no planeta Terra, certo? E aí, dentro da nossa escala espacial aqui, por exemplo, a nível de município ou estado, né, a gente não vê, a gente acha que está parado agora, nesse exato momento, na cadeira de vocês, né? Vocês estão vendo esse vídeo, vocês estão sentados na cadeira de vocês, e aí vocês vão dizer: ah, eu estou parado, mas em relação a quem? Né? Ah, em relação à Terra. Eu posso dizer que a Terra é meu referencial inercial. Ok, a minha Terra é um referencial inercial. Ah, mas a Terra ela gira em torno do próprio eixo. Então ela tem uma velocidade de rotação. Mas por que a gente não sente essa velocidade de rotação? Porque estamos girando junto com a Terra. Aí a gente chama de movimento geoestacionário, certo? O mesmo ponto que está localizado na superfície também vai girar com a mesma velocidade de rotação, né, que está associado com o giro terrestre, certo? Ok? Então,
E também existe também da escala de tempo, né? As escalas, elas tanto de tempo quanto de espaço, elas são muito grandes para poder você sentir isso. Mas vamos supor que de repente a Terra parasse de girar em torno do seu próprio eixo, fazer um movimento de rotação. Catástrofe gigantesca que acontecer, né? Você teria objetos sendo arremessados com mais de 2.000 quilômetros por hora, né? Bem, né? Coisas absurdas iam acontecer, né? Tudo ia sair sendo arremessado de forma muito, com uma velocidade muito violenta, certo? E uma velocidade que está acima, a gente pode mensurar, mas está fora do nosso contexto diário do dia a dia, né? São velocidades de cruzeiro, né? De voo de cruzeiro, né? Coisas bem altas mesmo, né? E eu acho que até maiores, né? No caso aí eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso posteriormente, né? Dessas curiosidades aí. Mas as velocidades seriam bem altas mesmo, né? Com que os objetos seriam arremessados, os prédios, as pessoas, não, o relevo, a topografia, tudo isso ia ser alterado, né? Enfim. Ah, mas então a gente pode dizer que a Terra é um referencial inercial? Sim, a Terra a gente pode dizer que é um referencial inercial nesse caso. Qual seria o outro referencial inercial que a gente poderia considerar? O Sol. Por que o Sol? Ah, mas a Terra não gira em torno do Sol? Ela não faz um movimento de translação? Sim. Mas a escala de tempo não é suficiente, é curta para que a gente consiga sentir o efeito da translação da Terra em relação ao Sol. Então a gente pode dizer que do ponto de vista da Terra, não mais nós seres humanos, do ponto de vista da Terra, o Sol é um referencial inercial, certo? Então a gente pode dizer que até o Sol é um referencial inercial. E aí vocês viram lá na Física 1 e também lá no ensino médio que o Sol é um planeta que vai orbitar, o que? Vai descrever uma órbita semicircular ou elíptica, certo? Que vai ser o que? Vai ser dada, né, a partir de um movimento de translação em torno do Sol, onde o Sol fica um dos focos da elipse, né? Mas a excentricidade dessa elipse é muito baixa, né? Ela não é muito excêntrica. Então, a princípio, né, para fins didáticos, a gente pode dizer que é como se fosse circular, né? Mas a gente sabe que não é circular. Então, nesse contexto, o Sol ele seria, né, para a Terra, um referencial inercial, certo? Então, se fosse possível, né, colocar uma pessoa, um observador lá no Sol, parece engraçado isso, né? Então, o que acontece? Essa pessoa, esse observador, ele seria um referencial inercial para poder observar o movimento da Terra. Agora, se eu quiser observar o movimento da Terra, né, estando na Terra, aí eu não poderia ser, para mim eu estaria parado, né? Certo? A sensação de que eu tenho é que a Terra está parada e eu estou parado, porque eu estou navegando junto com a Terra, certo? Por conta da questão de que eu seria, ou vocês, ou todos nós seres humanos, seríamos o quê? Ou todos os seres vivos que vivem nessa Terra, seria o quê? Seríamos o quê? Observadores né, não inerciais, porque estamos dentro de um referencial não inercial que é a Terra, porque a Terra ela vai possuir uma velocidade, se não me engano, acho que é de 30 km por segundo. Se eu não estiver enganado, acho que é nessa faixa de 30 km por segundo. Certo? Ou é 30 km por segundo? Não, é 30 km por segundo. Certo? Então, nesse contexto, as pessoas, os seres vivos que vivem nessa Terra, o observador que estiver na Terra, ele seria um observador não inercial. Ok? E aí, pessoal, para o nosso vídeo não ficar muito grande, eu vou parar aqui essa primeira parte da lei de Newton, que é a lei da inércia, e que a lei da inércia nada mais é do que o que? Ela é uma simbiose com um conceito de referencial inercial.
Você não consegue definir o que é um referencial inercial se você não tiver definido a lei de inércia. E vice-versa, você não consegue aplicar a lei da inércia, né? Ou tentar identificar se um objeto está sob o efeito dela ou não, se você não estiver analisando dentro de um contexto referencial inercial, certo? Existe uma simbiose entre os dois, ok? Então, o próximo vídeo será uma análise mais profunda do que a gente chama de segunda lei de Newton, né? Que é o que quando a gente caracteriza ou quando a gente define o conceito de força resultante. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.